O livro A Arte de Pertencer, escrito por Fernando Moraes, discute as relações atuais da humanidade e passa por histórias do autor em missões sociais no Brasil e na África. Para falar sobre o livro, eu estou com o autor, filósofo social e humanista, Fernando Moraes. Bom dia, Fernando. Bem-vindo à CBN Madrugada. Bom dia, obrigado, Andréia. Bom dia para os ouvintes. É um prazer falar com vocês, viu? No livro você toca num assunto muito atual, né, que diz respeito ao esvaziamento das relações, muito em função aí da tecnologia, da evolução da tecnologia, não é isso? Das mídias. Sim, sim, também, André. Na verdade, o livro, o tema é provocativo, né? Pertencer se tornou uma arte. Na verdade, nesse livro eu busquei, através das experiências que eu tive, trazer uma reflexão mais do sentimento de pertença, não só por aquilo que esse igual tem a me oferecer, né, nas relações do território, tenho afinidade, gosto do que eu gosto da mesma música, mas o que eu trago para esse livro é uma provocação com relação a um critério do ter. Quando esse critério do ter, dentro de uma ordem econômica, passa a definir quem é o meu igual, aí que realmente há um esvaziamento das relações, né? Então, frequenta o mesmo clube que eu, tem a mesma roupa de marca que eu, frequenta a mesma balada mega super top que eu. Então, eu começo a definir os meus iguais por uma condicionante do ter. Então, nesse livro, eu trago essa provocação para que as pessoas possam também sair um pouco desse critério de pertencimento através do consumo e entender que as relações, né, o território, nós estamos no mesmo estágio de igualdade, né? Como é que a gente estabelece essas relações de uma forma mais harmoniosa, onde o ser também tem uma troca, também é um critério de pertença, entendeu? Ora, no seu livro você buscou as experiências, as missões sociais que você fez aí na África também. O que que tem ali de relato, de vivência mesmo que você teve, tanto nesse trabalho que você vem fazendo no Brasil como na África? Sim, na verdade todos os livros, né? O Arte de Pertencer foi meu primeiro livro, mas eu acho que todos eles passam por essa experiência de trabalhar com pessoas em situação de profunda vulnerabilidade social, né? Quando eu citei agora há pouco a questão do critério de pertença, passar por um critério de ter, de ordem econômica, de valores materiais, eu aprendi, né, com essas pessoas mais simples que vivem o desacesso, que vivem a desesperança, que vivem o desespero, que essa relação pautada no ser, nos potenciais, né, de entender que o outro tem uma historicidade social, é o que eu chamo de estado pleno de pertencimento. Então, na África, por exemplo, eu convivi com pessoas que perderam tudo, né, perderam a sua identidade, foram expulsos dos seus países, estavam no campo de refugiado, pessoas que perderam o que tinha, que era de mais importante para eles, as pessoas que eles amavam, né? Mas mesmo assim eu via nos olhos deles uma capacidade de esperançar dias melhores. E essa capacidade de esperançar dias melhores eles encontravam entre eles mesmos, porque apesar do recorte social dar a eles um sentimento de igualdade, cada um tinha uma história de vida, né? Então essas experiências me ajudou muito não só na escrita, mas também de trazer um novo olhar para as pessoas com relação ao sentimento de pertencimento social. E aí é como o título do livro diz, né? São os invisíveis do nosso século, as pessoas menos favorecidas, que aí entra essa questão capitalista mesmo, de você é o que você tem. Sim, exatamente isso. Essa invisibilidade, né, dessa frase bem conhecida, né? Você é o que você tem. Aliás, frase bem conhecida, aquela frase assim, né, André? Você sabe com quem você está falando? Acho que você já ouviu isso em algum momento da sua vida, né? Se essa frase ela é capaz ainda de se reproduzir, é porque os iguais não se reconhecem, né? E por não se reconhecer, essa invisibilidade ela acaba sendo cenárica, ela fica natural, né? Então essa minha, não só com meus alunos, mas nos lugares que eu passo, as pessoas que eu falo, as palestras, eu tento sempre trazer um olhar muito cuidadoso com relação a esse comodismo. Tudo se tornou natural. Então, a pobreza natural, aquela mendigância natural, os cenários dos grandes centros, né? Tanto aqui em São Paulo como aí no Rio de Janeiro, você vê as pessoas em estado de mendigância, passa a ser uma coisa natural, normal. Então, o que eu faço nessa provocação da arte de pertencer
criar realmente uma ruptura, né? A gente sair desse imobilismo social, né? Fazer que as pessoas possam entender que esse outro, independente da condição social dele, material, do que ele tem, do que ele não tem, ele é alguém. Em que em algum momento nesse mesmo território eu posso, de alguma forma, confrontar, eu posso encontrar. Então, trazer esse estado de pertença mesmo por aquilo que somos, né? Das nossas histórias, da nossa vida, da nossa cultura, e cada vez mais trazer essa invisibilidade por um conceito de meio, né? É só a gente pegar um pouco do que está acontecendo no Brasil essa semana e todo mundo sentindo na pele um pouco essa questão da greve dos caminhoneiros, seja no abastecimento do Brasil como um todo, mas aí precisa de uma situação dessa para todo mundo entender que nós fazemos parte de um mesmo meio, né? Então é viver no meio e não viver do meio. Esse é o estado pleno de pertencimento que eu trago nesse livro. E você fala dos relacionamentos como uma arte, não é isso, Fernando? E da necessidade de empatia, isso que você está falando, olhar para o outro, né? Viver um pouco do que o outro, experimentar o que o outro vive. Exatamente. Empatia, pertencimento, eu acho que são indissociáveis, né? E não só olhar para esse outro que é totalmente diferente de mim, que não, e diferente que eu falo não é só na maneira de pensar, na maneira de se vestir, ou de gostar de uma música diferente da minha, ou ter uma prospecção de fé diferente da minha, mas olhar para esse outro como o outro de Sócrates, né? Aquele bem conceito filosófico de que eu só sou eu porque você é você e você só é você porque eu sou eu, e entender que nessa individualidade tem história, né? Tem vida. Então eu tento trazer com o livro uma abordagem mais humanizada com relação a essa discussão, né, André? Porque hoje está tudo muito roteirizado, né? Estão colocando tudo dentro de uma pauta onde se acaba se esvaziando os conceitos de viver em sociedade. Por exemplo, eu sempre acho que toda vez que eu tenho que falar de ser cidadão, respeitar o próximo, igualdade, reconhecimento do outro como igual, eu acho que é porque alguma coisa lá atrás não deu certo e esses conceitos deveriam ser embrionários no nosso meio já. Então, quando a gente tem que novamente falar para as novas gerações, olha, seja cidadão, seja solidário, reconheça esse outro como igual, é porque a gente tem ainda um grande problema, né, sobre esse estado de pertença. Por isso que virou uma arte, né? Se relacionar virou uma arte. E aí, a internet entra de que forma nessa, nessa dificuldade, muitas vezes, né, das pessoas de enxergarem o outro? Eu acho que toda a tecnologia, ela é sempre muito bem-vinda, né? Em especial no momento que a gente vem com um arsenal tecnológico que nos dá aí acesso de estar conversando com alguém aqui em tempo real, lá com a China, por exemplo, e as coisas vão se acontecendo muito rápido. Só que esse mundo digital, esse mundo virtual, ele, por si só, ele é distante, né, das relações. Tanto que se você pegar hoje o mercado da literatura, e não é uma crítica, eu acho que tem lugar para todo mundo, espaço para todo mundo, mas se você pegar os mais vendidos hoje, está sempre ali alguém que está trancado num quarto agora, olhando para uma câmera, gravando, depois vira livro. Os livros de YouTube, eu acho que é super saudável, não é uma crítica. Mas esse falar para uma câmera e depois viralizar dentro de um campo só digital, ele de novo reforça a necessidade da gente entender quem é esse outro, né? Eu sempre tenho muita preocupação, eu tenho filhas que gostam disso, as minhas filhas adoram consumir isso também, e eu não sou classista de negar esse tipo de informação, porque é na geração delas, mas eu sempre tento trazer elas para uma reflexão de que, olha, isso aí está no mundo digital, como é que você transforma isso em valor social para você? Como é que você transforma esse mundo da internet, as redes sociais, numa significante social? Então, eu vejo muita coisa boa no mundo da internet, mas também muitas coisas que não agregam, que não tem uma significante, né? Só passa pelo enter ali, clicar, compartilhar, mas não, de fato, te agrega alguma coisa. Então, isso também acaba criando um esvaziamento. Eu gosto muito de Bauman, André. Acho que toda a minha escrita tem como referência Zygmunt Bauman, né? E Bauman, quando fala da liquidez, ele está falando exatamente disso, né? Quando as relações ficam
só nesse imediatismo, não tem visão de futuro. Então, ela se torna um comodismo, se torna uma relação sem sustentação. E o mundo da internet ele tem essa característica, né? Vem, fica forte, depois se esvazia. Vem com uma avalanche, depois se esvazia. Então, a gente transcendendo para nossas relações humanas, essa do dia a dia, é necessário que a gente busque em tudo que nós estamos fazendo, com esse aparato, buscar a significância social, como eu transcendo isso para o meio que eu vivo. Eu conversei com Fernando Moraes, filósofo social e humanista, especialista em elaboração e gerenciamento de projetos e autor do livro A Arte de Pertencer.